E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é Marcos do canal Ranger Dev e hoje eu trago para vocês o tutorial de jogo de corrida em pseudo 3D. Jogos como Top Gear, OutRun, como você está vendo aí na imagem aí. É um 3D simulado, né? Ele pega um eixo 3D e converte para um 2D. É bem legal. Eu peguei uma técnica aqui, eu estudei várias, né? Mas eu achei essa técnica melhor em termos de compreensão, né? E também de resultado. Tem uma qualidade muito boa, eu achei. Mas vamos lá para o tutorial. Bom, pessoal, como funciona essa técnica? Basicamente, o código vai desenhar segmentos em 3D, né? Então a gente tem um array que vai hospedar o eixo 3D, né? O x, y e z, onde o x ele vai controlar a posição horizontal, né? Se o carro se deslocou para a direita ou para a esquerda. O y ele vai determinar a altura da pista, que é onde a gente vai variar para criar rampas, né? E o z é a profundidade da pista, né? É, Nós hospedamos sempre o primeiro ponto em cima, que é o x2, y2 e seria o w2 também, né? O W seria a largura, tá, do segmento, então no caso a largura do topo. O X1, Y1 e W1, que é a base, ele é baseado, nós resgatamos a largura e a posição do topo do segmento anterior a este. Porque dessa forma a pista fica uniforme, né? Não vai ter tamanhos diferentes, né? E vai acabar quebrando aí o efeito de profundidade. Então a gente vai ter, nós vamos criar a array no create, né? Que vai criar toda a pista com o eixo 3D. E no draw a gente vai converter esse 3D através de alguns scripts úteis aí para o 2D, que é para a tela. Tá ok? Vamos para o código então. Nós vamos utilizar quatro scripts úteis nesse tutorial. São os únicos que eu só vou mostrar como ele é feito. Você pausa o vídeo aí e faz a cópia dele, né? Mas assim, não é o intuito entrar muito a fundo neles. Eu vou explicar só o que cada um faz por cima aqui. Não é um código difícil de compreender, com exceção do project, mas são scripts essenciais aqui para o tutorial, tá? O primeiro deles é o módulo, tá? O módulo, o que que ele faz? A gente tem um comando de mod no Game Maker, porém ele retorna valor negativo. É, Cada linguagem tem uma interpretação desse mode, não está errado o resultado. Porém, esse mode, alguns dão resultados negativos, outros não. Então, a gente cria um próprio aqui, um módulo, que na verdade é uma divisão que retorna a diferença, né, o que sobra da divisão, né? E a gente precisa desse resultado positivo. Então, eu criei um script módulo para a gente conseguir fazer isso, tá? O project, o que que esse script faz? Ele vai converter o eixo 3D para o 2D, tá? Então aqui eu tenho o segmento, que no caso a gente vai criar uma array que tem os segmentos da pista, né? O index que a gente vai estar trabalhando, qual é o segmento atual que ele vai calcular, né? A câmera X, a câmera Y e a câmera Z, que são as posições da câmera no jogo. Lembre-se que você sempre controla no jogo a câmera, não o veículo. O veículo é só um artifício visual, vamos dizer assim, né? Bom, aqui eu vou tratar então essa array para poder converter toda a parte, converter todo o eixo 3D para a tela, para o 2D, né? Então eu tenho aqui a estrutura que a gente vai acabar usando para array, né, no jogo, e esse sg.scale, sg.screenx, a gente vai criar no create do objeto do jogo. Ele é nada mais é que um enum para facilitar a indexação na array, tá vendo? Fica mais legível a array, né? E a gente usa um accessor aqui do arroba, né? Para poder, ao invés do script criar uma cópia da array e alterar a cópia da array, a gente quer alterar a array original, que é realmente o que o jogo vai utilizar. Por isso que a gente usa o arroba aqui, né? Então, o primeiro cálculo aqui é o cálculo da escala. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar a profundidade da câmera e dividir pela profundidade do segmento menos a posição da câmera Z, tá? Essa escala ela serve para ir diminuindo o segmento de acordo com o que ele vai ficando mais a fundo no cenário, né? Quanto mais longe, menor o segmento vai ser para dar a sensação de profundidade. Então esse campo aqui, essa escala é o que vai determinar isso, tá?
O screen X, o screen X, né, ele vai calcular, ele vai converter a posição no mundo X, né, para a escala da tela, para a posição da tela. Eu não vou dar muito detalhe nisso, mas aí o que, que ele faz? O segmento que eu mostrei na imagem anterior, a gente vai guardar a posição central do segmento no topo dele, né, e a posição de eixo X e eixo Y, e depois a largura dessa peça, tá? Então aqui, ó, eu tenho o cálculo, não vou entrar muito em detalhe, mas se você entrar nos links aí que tem do vídeo, não é difícil compreender esse cálculo, é bem simples, não é o intuito do tutorial entrar muito a fundo nisso aqui, mas vale a pena conhecer, tá? E por último o Screen W, que vai calcular a largura desse segmento, né? A gente vai pegar aqui o segmento, a escala do segmento, que foi o primeiro cálculo que a gente fez, né, a proporção que a gente vai usar, e aqui a gente vai hospedar a largura real, né? Então a gente tem a escala vezes a largura da pista vezes o tamanho da view dividido por 2, tá? Bom, esse aqui é o script útil mais complicado que tem, tá? Que aí recomendo muitos links lá. É bom você conhecer o que você está fazendo para ter controle total do seu projeto, tá? Então recomendo demais o link na descrição. Eu não quis entrar em detalhes nisso aqui porque vai estender demais o vídeo, não é o intuito, tá? Vamos lá. O increase, ele vai controlar a evolução, o incremento da velocidade, tá? Então a gente tem aqui o start, que vai ser a posição atual, o increase, que é o valor que a gente vai somar a velocidade, e o máximo, que é a velocidade máxima que pode alcançar. Bom, como que funciona aqui? As pistas nesses jogos, ela tem loop, né? Então, assim, na hora que vamos supor que a pista tem tamanho de 2500, né? Na hora que eu chego no 2500, ela volta para o zero, certo? Então, esses dois whiles aqui têm essa função. O resultado da cálculo é o start, que é a posição atual, mais o incremento, né? Só que enquanto o resultado for maior ou igual ao máximo, ele vai tirar do resultado o máximo. Por que isso? Vamos supor que eu estou numa pista a 1000 e eu estou correndo a 100, né? Vamos supor que eu comecei na posição 50. Se eu somo 100, de 50 eu vou para 150, 250. Eu vou chegar no 950, ao invés dele ir para o 1050, ele tem que ir para o 50, ele tem que dar o loop na tela, na pista. É isso que acontece. Então, se o máximo é 1000 e o resultado é 1050, então ele vai me jogar para o 50. Ele vai corrigir a posição para ter essa volta correta, né? E o while aqui, que é o resultado menos zero, menor que zero, é se a gente for implantar ré, né? Então aqui ele vai somar ao máximo. Se eu estou em 1050, eu vou tirar 100, ele vai para 950, tá? Então este é um increase que vai controlar a velocidade, ok? Bom, o Draw Polygon, o que ele faz? Ele é um script que eu criei que ele desenha dois triângulos, um do lado do outro, para formar um polígono de 4 lados, né? Basicamente é isso. Então, como o segmento tem 4 lados, né? Ele vai desenhar essas peças, né? Esses segmentos da pista para formar o jogo, né? Formar a renderização do jogo. Então nada mais esse Draw Polygon vai ser crucial, porque é ele que vai acabar desenhando tudo relacionado ao chão, vamos colocar assim, ao piso, né? Que é a grama em volta, que normalmente é verde nos jogos, né? Aquelas faixas laterais, a pista e a faixa central. Essa função que vai cuidar dessa questão, tá? Bom, passamos os scripts úteis, vamos então para o objeto do jogo, tá? A gente vai criar um objeto aqui. Vamos colocar aqui Object Race, vamos colocar Object Race. Vai ser usado um objeto só no jogo, como ele usa muito Draw, né? Não tem necessidade de outro. Vamos então para o Create aqui, ok? Tá? Bom, gente, esse é o meu primeiro tutorial. Se o ritmo ficar muito complicado, ou tiver crítica ou sugestões, são muito bem-vindas. Eu refiz esse tutorial várias vezes até conseguir chegar num tutorial mínimo satisfatório, vamos colocar assim. Primeiro que a gente vai fazer é criar o enum que eu comentei lá no project, né? Esse enum vai ser única e exclusivamente para indexar a array, né? Então o que a gente vai indexar? Primeiro o eixo 3D, que é o word y, word x, word y e
Word Z, ok? Depois nós vamos colocar as coordenadas da tela, né? Essas coordenadas a gente vai calcular ela no Draw, eu explico o porquê depois, tá? Screen W, né? Não tem Z, ela só cuida da largura, né? Do segmento, né? Scale, que vai controlar a proporção, é diferente de largura, a proporção é a base de cálculo que a gente vai fazer para saber qual largura ele vai estar na posição Z, né? Então a scale é só para hospedar a profundidade. Isso vai ser útil futuramente para a gente colocar objetos ao redor da pista, tá? A gente usa esse scale. Bom, e que aqui por fim a gente vai colocar as indexações das cores. Então eu tenho a cor do terreno, a cor da pista, a cor das faixas laterais, que chama rumble em inglês, eu não lembro como é em português, e stripe, que é a faixa central, tá? Beleza, vamos para as variáveis então. A gente tem a primeira variável, a step. O step vai ser como se fosse um delta time para normalizar a velocidade. Esse delta time eu poderia fazer, desculpa, esse step eu poderia dividir pelos FPS, porém tem um pequeno problema. Quando você starta o jogo, o FPS ele começa disparado. Então no Create, se não for um objeto que você vai criar depois, ele dá problema. Ele dá esse disparo, esse pico de FPS e ele acaba começando errado o jogo. Não sei se isso é um bug, não pesquisei, tá? Mas a gente vai normalizar ele também no step, ok? Vamos aqui então puxar a largura da view, certo? A gente vai precisar a largura e a altura, né? Isso é importante porque a gente para saber aonde vai ser desenhado, né? Na tela essa pista, tá? A gente vai precisar de uma variável que vai determinar a largura da pista, não é em pixel, tá? Ela é vai acabar sendo uma largura simulada por causa da altura da câmera, então não vai dar 2500 exato, ok? A gente vai precisar também do segment length, não sei como fala isso em inglês. Mas basicamente o que é? O Road Reddit, ele determina a largura do segmento da pista, né? A pista é feita em peças, como eu mostrei na imagem anterior. O length, ele é a profundidade, é o tamanho em Z, né? Eu vou encaixar uma peça uma atrás da outra, aí cada uma tem a sua profundidade. Então o tamanho real dela é de 200, né? Ok? Beleza? A gente vai precisar do Field of View para fazer o cálculo de profundidade de câmera. O Field of View é o grau de visão, o ângulo de visão que se tem no jogo, né? Field of View, se você tem dúvida do que eu aconselho pesquisar, tá? Não é difícil compreender também. Isso também é legal pesquisar, que é a profundidade da câmera. Basicamente a distância da câmera para o jogo, da tela para o jogo, tá? Eu vou colocar uma fórmula aqui na descrição, o link da descrição explica bem como funciona esse cálculo, como funciona o Camera Depth, né? E ele tem imagens, facilita bastante para a compreensão. Não é difícil, tá? É só ter vontade de aprender aí que você vai conseguir, sem dificuldade, aprender o que é Camera Depth. Mas basicamente ele vai determinar, ele vai ser útil para fazer para a gente conseguir chegar na escala, fazer o cálculo da escala, tá? Que é a profundidade. Camera Depth, profundidade de câmera, né? Então ele vai ser um fator aí para esse cálculo. Bom, a gente vai precisar do Start Pose. Esse Start Pose, o que ele faz? É o segmento inicial que a câmera se encontra. Então a tela ela vai desenhar 300 segmentos por vez, né, para dar toda aquela visão de profundidade. Eu preciso saber qual é o segmento inicial da minha posição para poder desenhar essa tela. Porque uma pista pode ter 2.000 segmentos, mas eu sempre vou desenhar 300 por vez, que é o que cabe na tela, ok? Por enquanto ele começa no 0, ok? Nós temos também o Position, que vai determinar a posição do player, né? E o Player X, que é a posição do jogador na horizontal, tá? Quando você joga o carro para um lado ou para o outro, tá? Beleza?
Vamos ter também o MySpeed, que vai controlar a velocidade do player, que vai começar no 0, né? O Max Speed é a velocidade máxima, né? Eu fiz um cálculo aqui, tá? Eu vi num tutorial esse cálculo, achei que ficou legal, mantive esse cálculo, mas é um cálculo que você pode determinar da forma que você desejar. É bom experimentar. O Max Speed é a velocidade máxima. Às vezes você vai criar uma tela, por exemplo, de seleção de veículo, aí cada um pode ter sua velocidade máxima, fica a seu critério. Mas é legal experimentar e ver o que encaixa melhor para você, tá? Bom, da mesma forma, a aceleração, eu coloquei Max Speed, que eu também acabei vendo em alguns materiais que eu pesquisei, achei legal, fica a seu critério. É a velocidade máxima dividido por 4, tá? É o fator que eu vou usar para aceleração. Eu tenho o braking, que é o freio, que é o negativo da velocidade máxima, quando freia, quando você pressiona para trás, né? E tem o decel. O decel ele desacelera o carro quando você não está pisando no acelerador, nem está freando, ele vai gradativamente perdendo a velocidade. Então eu coloquei negativo de max speed, que daí vai reduzir a velocidade, dividido por 5, tá? E por último, variável, eu tenho a track size. A track size é o tamanho da pista, tá? Então eu vou colocar 2.500, significa que eu tenho 2.500 segmentos de profundidade. O tamanho real da pista é 2.500 vezes 200. Esse é o tamanho real considerando posição, tá? Mas eu tenho 2.500 segmentos, 2.500 peças de 200 de profundidade cada uma, tá? Ok? Bom, vamos lá então. Aqui a gente vai definir, agora nós vamos definir um for, um laço de for, que vai determinar a pista. Nós vamos criar a array da pista, né? Isso aqui a gente vai criar de uma forma bem simples agora, depois eu vou acabar ensinando algumas outras coisas, mas a ideia é que você de alguma forma consiga criar um loading em cima disso, né? De salvar pistas num arquivo ou qualquer coisa do tipo para carregar num for dessa forma, né? Bom, como que funciona? A gente vai criar uma variável array de segmentos, né? Vamos colocar o nome de segments. Bom, a gente vai colocar n, né? Como é bidirecional, a gente vai colocar a indexação, qual é o segmento primeiro, né? Que é o n. Depois a gente vai usar o enum para definir as variáveis desse segmento. Então, por exemplo, eu tenho o eixo x no 3D, que por enquanto vai ser 0, mas ele controla a curva, tá? Se ele é positivo, ele é para a direita, se ele é negativo, é para a esquerda. Eu tenho aqui, vamos colocar aqui, sg.word y, que vai determinar rampas na pista, né? Positivo sobe, negativo desce, né? Vamos colocar aqui também o eixo z. Bom, como eu falei, aqui é vírgula, z. Bom, o z é a profundidade. Como a gente tem o segmento um atrás do outro, a gente sabe o tamanho de profundidade de cada peça, é muito simples definir a posição de cada peça na pista, que é o n vezes segment length. Ou seja, como vai funcionar aqui? O n começa no zero, então 0 vezes 200, 0. Então a primeira peça vai do 0 até o 200, que é o tamanho dela. Depois o segundo, o loop, ele é 1 vezes 200, então ele vai caber na posição 200. E por aí vai até completar a pista, tá? Beleza. Determinamos o eixo 3D. Vamos marcar aqui só para... Eu vou deixar já colocado aqui também as coordenadas de tela, que é screen x. Vamos deixar 0 por enquanto, só para realmente deixar toda a array já criada, né? Vou colocar aqui x, y. Ok. E por fim, sg.screen w. Beleza. Vamos deixar tudo 0 por enquanto. E por último a gente tem o
sg.screen, opa, perdão, scale, né? Que também a gente vai fazer o cálculo no draw, tá? Beleza. E por último a gente vai determinar as cores da pista, tá? Vamos lá. Então vamos colocar aqui n,sg.color do terreno, tá? Vou fazer um make color RGB. Aqui eu vou colocar 16,170,16. Para a gente ganhar tempo, eu vou copiar e colar isso aqui, só alterar, tá? Senão a gente vai estender demais esse vídeo, não é a ideia, tá? Então aqui a gente tem o terreno, depois a gente tem a Rumble, né? A Rumble vai ser 85,85,85. Aqui nós temos a pista, né? A pista é 107,107,107. E por último, a faixa, que é stripe. A gente vai deixar por hora 187, 187, 187. Belezinha. Criamos o Create, fechou aqui. Bom, pessoal, então vamos criar o evento Step, né? O evento Step, ele não tem muito segredo, ele é bem curtinho. Vamos lá então. O Step você vai recalcular a variável Step, 1 dividido pelo FPS, ok? Vamos colocar aqui Position, a gente vai fazer o cálculo da posição. Então, a gente precisa de número inteiro. A gente vai usar então round no resultado do increase, tá? E vamos usar o script útil increase, ok? Bom, como eu tinha comentado no começo do vídeo, a posição inicial é a posição atual da câmera, né? A velocidade é step vezes mais speed. O step, como a gente conversou, como eu comentei anteriormente, ele serve para normalizar a velocidade independente do número de FPS, tá? E o máximo seria track size, que é o tamanho, o número de segmentos da pista, vezes o tamanho de cada segmento da pista, né? Isso seria o tamanho real da pista total, né? Beleza. Aqui a gente vai fazer então o keyboard check, que é o VKUp, a gente vai deixar nas setinhas o comando, né? Então quando está pressionado o botão seta para cima, a gente vai colocar o mais speed é igual mais speed mais a cell, que é aquela variável de aceleração, vezes step, certo? Else if keyboard check. Por que else if? Para nunca acontecer do player pressionar para cima e para baixo ao mesmo tempo, né? Então, para a gente não ter que tratar isso, a gente já trata dessa forma, impede que os dois funcionem ao mesmo tempo, ou um ou outro vai funcionar, nunca os dois, ok? Então a gente coloca aqui, se o player está freando, então a gente vai colocar mais speed é igual a mais speed vezes braking, que é negativo, né? Então vai tirar da velocidade, vezes step, certo? E else, se nenhum dos dois está pressionado, a gente vai desacelerar. Então, mais speed é igual a mais speed, mais decel vezes step, ok? Beleza, tá feito aqui por enquanto. O mais speed a gente precisa usar o clamp. O clamp, o que ele faz? Para quem não conhece, ele vai limitar a variável com um valor mínimo e máximo. O mínimo aqui eu vou colocar 0, né? A velocidade é o valor, o mínimo é o 0 e o máximo é o max speed, ok? Então, se acontecer do mais speed ficar abaixo de 0,
ele vai definir como zero. Se ficar em cima da velocidade máxima, ele vai considerar como velocidade máxima. Então isso aqui normaliza a nossa velocidade. Bom, a gente precisa saber o start pose, vai saber qual o segmento atual da câmera. Então, que é position dividido pelo tamanho de segmentos. Então, como a posição ela determina por pontos, né, a soma de todos, a soma de profundidade de todos os segmentos, a gente divide pelo tamanho dos segmentos, a gente sabe qual é o segmento atual. Essa é a ideia desse cálculo, ok? Ken H, no caso, é a altura da câmera, tá? Eu coloquei um número aqui, é o que a maioria usa, pelo que eu vi nas documentações aí, mas você pode brincar nesse número aí e ver o que melhor encaixa. É a altura do chão até a câmera, né? Eu achei que 1500 ficou legal aí pelo que eu vi dos jogos e etc. Mas você pode mudar isso, ok? Bom, step feito, tá? Vamos pro draw, ok? Vamos fazer a mágica acontecer agora. A gente vai criar duas variáveis aqui temporárias, que é o i e o p, tá? Vamos criar um for, né? Que vai ser var n igual a start pose, né? Então qual que é o segmento inicial? Que é, como eu falei, esse start pose serve para a gente saber qual é a posição atual do player, para saber quais segmentos desenhar na tela, né? Enquanto o n for menor que start pose mais 300, que é o número de segmentos que vai ser número de segmentos que vão ser desenhados na tela por vez, vamos colocar n mais, ok? Bom, o que a gente precisa aqui? Nós temos duas situações aqui, ok? A gente vai precisar determinar, como a gente tem um start pose mais 300, a gente precisa fazer um módulo de duas variáveis. Primeiro, o módulo i igual ao módulo n track size, ok? Que é o segmento atual, tá? Vamos lá. Project. Aqui a gente vai fazer os cálculos da tela, né, do 3D para a tela. Então, a gente vai usar aquele script project, né? Vamos apontar os segmentos, a array de segmentos, né, como está pedindo ali embaixo, né? Qual é o index que a gente vai calcular, que no caso é o i, né, que é o módulo que a gente fez ali em cima. O player x, que é a posição do player horizontal. A altura da câmera, né, que é a posição y da câmera, a posição x, que é o player x, a posição y, que é a altura da câmera, e por fim, a posição z, que é um pouquinho calculada, que é position menos... Aqui a gente vai fazer um if, né, em cima de resultado, que é n maior ou igual a track size. Se o n for maior que é o tamanho da pista, ele vai ser track size vezes segment length. Se não, ele vai ser zero. Ok? Beleza? Bom, nós temos duas situações. A gente precisa saber qual é o topo do segmento e qual é a base dele. Para isso, a gente precisa buscar o módulo do segmento anterior. Então, o que a gente faz? A gente faz um módulo e a gente aplica o seguinte, coloca n menos 1, que aí a gente vai conseguir essa resposta do módulo do segmento anterior ao que a gente vai calcular, que é o que a gente calculou na projeção ali, tá? Beleza. Então, retorno o módulo aqui. Tá. E por fim, Draw Polygon. Bom, aqui o negócio pega um pouco. O Draw Polygon, eu vou precisar saber o x1, o y1, x2, y2, a largura e a cor, tá? Bom, como a gente vai desenhar inicialmente o terreno, a gente vai fazer o seguinte: o x1 é zero, porque ele tem que começar no começo da tela, né? O y1, eu tenho segmentos, né? Eu vou pegar o p, que é o anterior,
sg.screenY. Então eu preciso saber qual é o y do anterior, porque o fim, aonde acaba o segmento anterior, é o que começa o novo. Então eu preciso saber do anterior, preciso informar o anterior, ok? Então x1, y1 é a base. Vamos colocar aqui então, tá? A largura, que é no caso a posição, que no caso é o tamanho da view, né? Tem que preencher a view inteira, né? O x2, perdão, que é zero também, né? Que aí tem aqui o topo e a base, né? Os dois vão ser zero, né? Vão começar no início da tela, né? O y do segmento atual, né? Vamos colocar aqui segments, que é i, vírgula, sg pontos, y, tá? Bom, qual é a altura do topo? É a mesma coisa. Como ela é o terreno tem que ser de fora a fora. Então ele é do tamanho da view, né? E por último, que a gente vai colocar aqui é a cor do segmento atual, que é sg ponto, no caso esse aqui é o terreno, terrain, e fechamos. Aqui a gente já consegue dar um run, só que eu acho que o gravador não vai, não tem sala. Vamos colocar aqui create room, né? Vou deixar room 0 mesmo, não tem problema. Bom, vamos definir já a configuração então da sala. Você vai aqui em Viewports, em Cameras, Enable Viewports, vai em Viewport 0. Bom, você pode definir o tamanho que você quiser aqui, tá? Vamos deixar dessa forma aqui, ver como vai ficar. Eu fiz um pouco maior, vamos colocar visível aqui e vamos rodar aqui o código. Ver se vai dar tudo certo. Eu fiz uma confusão que faltou aqui, pessoal. Faltou colocar o objeto, né, do jogo. Por isso que não deu certo. Vamos lá. Tinha dado um erro aqui. Beleza. Tá aí o terreno, lindo. Olha a profundidade, que beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos colocar o resto das peças aqui para fazer a coisa ficar show de bola, tá? Bom, coloquei aqui então o terreno, certo? Colocando o terreno aqui, vamos seguir então. Vamos colocar aqui draw polygon. O segundo que a gente vai fazer é a parte, é o segmento das faixas laterais, tá? Que como os segmentos são sempre desenhados do meio para os lados, então a gente vai desenhar um em cima do outro, né? Essas faixas laterais nada mais é que um segmento um pouco maior que a pista que vai acabar aparecendo, porque a pista vai acabar sendo um pouquinho menor que ela, né? Então para isso a gente vai colocar segments, ok? Que é a primeira posição x1, né? Então é a posição anterior, né? A gente vai precisar capturar a posição screen x da posição anterior, ok? Beleza. Agora o y a gente vai também puxar da posição do segmento anterior o y dele, tá? Screen y. Beleza. Aí depois a gente vai colocar a largura, né? A largura já não vai ser a mesma que a tela, né? Que daí não faz sentido, né? Senão vai ficar tudo uma cor só. Aqui a gente vai colocar o tamanho do segmento, né? Então a gente vai colocar aqui p, sg ponto screen w. Por que a gente precisa do anterior também? A base do segmento atual é o mesmo tamanho do topo da base anterior.
Caso contrário, vai ficar uma pista totalmente errada, né? Vai ficar com bicos na lateral, né? Então a gente precisa saber o tamanho da anterior para conseguir fazer essa simulação aí, fazer essa pista contínua, né? Só que aqui tem um detalhe, o cálculo que é feito do screen W, ele é calculado para a pista. E a gente precisa desenhar isso aqui, esses segmentos, como é para a faixa lateral, maior do que a pista, né, para ela aparecer. Então o que eu faço aqui? A gente multiplica vezes 1.1 para ela ficar 10% maior do que a pista, do que o project calculou para a pista, que assim ela vai ficar visível e vai dar a sensação de faixa lateral, tá? Então vamos colocar aqui, a gente colocou multiplicado, agora a gente vai puxar os segmentos, né, do atual, né? Então a gente vai pegar aqui sg.screen x, né? Isso do segmento atual, né? Segmentos e vírgula sg.screen y, tá? Segmentos e vírgula sg.screen, perdão, isso mesmo, screen w. Só que aqui, mesmo esquema, vezes 1.1, tá? Se você não colocar aqui, vai dar errado também. Vai rodar o jogo, mas você vai ver que vai ter falha no desenho, tá? E por último, o segmento atual, qual é a cor dele, né? No caso, é a cor Rumble, que é das faixas laterais. Beleza? Vamos rodar para ver se deu tudo aqui, que como é um array um script um pouco mais exigente. Beleza, ó, tá vendo? Até se você for ver, ele já simula até uma pista aqui, ele já está desenhando a pista. É como eu falei, é praticamente as coordenadas da pista, só que 10% maior, para dar a sensação de faixa lateral, tá? Vamos lá então, vamos seguir. Bom, a gente vai precisar então criar agora o draw polygon, segments. Aqui nós vamos criar, no caso, a pista, tá? Então a gente vai pegar também a mesma coisa, sg.screen x, beleza. Pessoal, vou até fazer um atalho aqui para vocês para te ajudar, tá? Não vai precisar escrever tudo isso não. Vamos copiar aqui o de cima, que é praticamente a pista, né? Só que a gente vai trocar, a gente vai tirar o multiplicador do tamanho dela, colocar aqui como road, né, para pegar a cor da pista e tirar esse multiplicador, né? Lembrando que você tem que sempre desenhar aqui, que funciona como draw normal, né? Sempre desenhar a última linha sempre é o que fica acima de tudo, né? Então a pista ela tem que ficar aqui porque ela fica em cima do segmento das faixas laterais, né? E em cima do terreno, tá? Então, ó aqui o resultado, ó. Tá vendo? Então, o segmento de faixa, na verdade, ele ocupa todo esse tamanho da pista. Só que como a pista desenha em cima, ele dá essa sensação de faixas laterais e a pista, ok? E por fim, que a gente pode fazer o mesmo esquema, colar aqui, só que a gente vai fazer uma multiplicação do seguinte, que é a faixa central. Vamos por 0.01, tá? E você pode modificar esse número também, se achar que fica melhor de outra forma. E aqui a gente vai por stripe, tá? Vamos rodar aqui para ver então. Beleza. Legal. Só que assim, por exemplo, estou correndo atualmente aqui, acho que você não está vendo nada, né? Por quê? A gente precisa da variação de cores aqui na pista. Mas assim, agora fiquem tranquilos, o principal, o mais difícil, já foi, né? A gente tem rodando aqui o código, o motor de pseudo 3D, é isso aí, pode ver que não é complicado. É um código bem legal de aprender, eu achei bem inteligente, bem bacana, mas não é complicado. Depois que você pega o jeito, não tem muito segredo não. Mas eu vou ensinar para vocês agora como dar vida para isso aqui. Vamos lá. Bom, antes, deixa eu só te explicar uma coisa.
por que que esse código aqui não pode ser colocado no create, no for que tem no create aqui que a gente já poderia calcular? Por quê? Aqui ele faz o cálculo do tamanho do segmento na pista, né, que ele vai desenhar. Como esse segmento pode uma hora estar próximo à tela, outra hora longe, eu não consigo pré-determinar isso, pré-determinar esse cálculo. Porque se eu calcular no Create, ele vai ficar um tamanho fixo, sempre, e não vai ter profundidade. Então a gente precisa sempre calcular no Draw, de acordo com a posição do player, fazer esse project para poder calcular o tamanho que vai aparecer cada segmento na tela de acordo com a posição da câmera, tá? Beleza, pessoal. Por último, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma mais graça para isso aqui. Primeiro, vamos fazer uma coisa aqui que me incomodou bastante. Vamos pôr cor nesse céu aqui, que tá feia a coisa aqui. Vamos aqui na sala, background, né? Vamos pegar um azul aqui. Deixa eu pegar aqui. Acho que isso aqui tá legal. Beleza. Belezinha. Tá. Bom, como que a gente faz para funcionar aquela variação de cores que dá aquele efeito legal de profundidade? Não é difícil também. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Bom, primeiro, a gente vai precisar criar algumas variáveis. Essas variáveis elas vão controlar em que parte do segmento que eu vou fazer a variação de cor. Então eu vou precisar de 5 variáveis. A primeira variável é stripe size, tá? A stripe size ela vai controlar o tamanho das faixas, tá? Então assim, o tamanho 5 é o que cada faixa é o tamanho de cada faixa no desenho, né? Eu vou ter o C que vai calcular de 0 a 5, né, para ele saber quando ele alterna a cor, ok? Eu vou ter o stripe state, né? Stripe state. Eu tenho uma forma mais eficiente de fazer isso, mas eu quis deixar um pouquinho mais claro, né, para não ter muita dificuldade de compreensão. Então, stripe state verdadeiro. O que eu vou fazer? Se for verdadeiro, cores claras; se for falso, cores escuras. É basicamente isso que eu vou trabalhar, tá? Por enquanto são três variáveis. Eu me confundi. São 3 variáveis, é o suficiente, tá? O que eu vou fazer? Bom, antes das cores aqui, eu vou determinar que se C for igual a stripe size, eu vou rodar o seguinte. Bom, ele é igual a stripe size. Eu vou pegar o stripe state e vou dar um toggle nele, eu vou alternar o valor dele. Então, eu coloco exclamação stripe size. Stripe state, perdão, stripe state. Esse código é muito bacana, porque assim, se ele é verdadeiro, ele vai me colocar como falso. A exclamação é sempre o contrário do que eu estou dizendo, né? Se é um número, ele é negativo, se você coloca no if, ele vai considerar, por exemplo, assim, é um número, e você coloca a exclamação, não é um número, então a exclamação sempre é o contrário, né? Então eu coloquei stripe state igual ao contrário de stripe state. Então se ele tiver verdadeiro, ele vai para falso e vice-versa, tá? E 0 o C, tá? Vamos lá, gerar o C. Pessoal, desculpa se às vezes eu me enrosco, eu sou meio ruim de explicar as coisas, mas eu espero que fazendo os tutoriais eu melhore essa questão. Se ele não for igual a stripe size, ele soma o C, tá? Qual que é o pulo da minhoca aqui? Bom, eu vou fazer uma mudança aqui então nas cores, que é o seguinte, que é um if de variável, que a gente vai colocar stripe state. Se stripe state for verdadeiro, ele vai usar essa cor. Se for falso, ele vai usar uma outra cor, ok? Então aqui que é o negócio, vamos colocar aqui 154,0. Essa é a cor que eu achei que ficou legal. Vamos rodar só para vocês entenderem como funciona. Então eu fiz aqui o stripe state, aqui eu vou variar ele de acordo com o estado da pista. Não deu certo. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Ah, sim. Tá. Não é stripe size, é stripe state. Ok? Agora vai dar certo. Vamos lá. Carregando.
Aí, olha só que maravilha. Hein? Agora se eu acelero, que beleza, não? Freio, meio brusca a freada, depois a gente precisa dar uma olhadinha. Vou pegar aqui um tempo para pegar a velocidade máxima. Ok, bom, deixa eu dar uma olhada no step aqui, parece que está um pouco seca esse freio aí. Bom, tá, aqui está o problema, não é multiplicado, é mais. Vamos ver aqui para ver se deu certo. Então, vou acelerar então e vou frear. Agora tá bonito, hein? Beleza. Bom, basicamente vamos fazer com tudo isso aqui. Eu já vou copiar e colar já, eu já não ligo de usar Ctrl C, Ctrl V. O negócio é otimizar tempo. Vamos colocar aqui então as cores se for falso, tá? Claro, você tem que fazer cores que combinam, né? Entre verdadeiro e falso. As cores do verdadeiro combinam com todas do verdadeiro e do falso também. Não adianta você colocar uma cor qualquer aqui, né? Essa é uma cor que eu achei que ficou bom e também vi em alguns tutoriais que eu achei que ficou muito bonito. Então eu usei, mas é critério seu, tá? Experimente. Aqui tem uma diferença aqui. O stripe, o que acontece? É o tracejado da pista. O que ocorre? Como eu vou... Como eu quero que ela apareça e suma, né, ela é tracejada, então eu vou fazer que quando ela é a primeira cor aqui do verdadeiro, eu vou ficar igual a pista, porque daí ela não vai aparecer. Na verdade ela está sendo renderizada, só que com a cor da pista. Certo? Beleza, vamos fazer o teste então. Agora o negócio vai ficar show. E tá aí, maravilha, perfeito. Opa, olha aí que legal. Bacana, né? Freando, beleza, acelerando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Prometo tutoriais mais elaborados e mais tranquilos nas próximas. Eu regravei esse tutorial exatamente agora, no momento da publicação, porque eu encontrei duas falhas e inconsistências em variáveis. Como eu estou usando uma anotação para fazer a tutorial, eu acabei colocando nomes errados no Enan, cada um de um jeito. Então eu fiz do zero, sem parar, com algumas pausas somente pequenas aí, mas eu acho que agora deu certo. Valeu aí, dá um joinha e inscreve no canal aí que eu vou colocar até o fim desse tutorial para fazer um jogo, beleza? Valeu pessoal, até logo!